Há um golpe em marcha no Brasil. O conhecido golpe de 1º de abril de 1964 não começa a ser arquitetado em março daquele ano. Pelo contrário, se a gente olhar com atenção, nós vamos perceber que já há investidas na sua direção desde mais de uma década antes. Ao tentarmos compreender o golpe de 1964, nós não podemos prescindir de um escrutínio minucioso de as suas distintas fases, digamos assim, anteriores e posteriores, que percorrem um longo tempo histórico de aproximadamente aí uns 18 anos. A eleição democrática do Getúlio em 50 é o início desse marco, o seu suicídio em 54, a campanha da legalidade em 1961, o golpe propriamente dito em 1964, o seu recrudescimento com o ato institucional número 5 em dezembro de 1968. Eu estou convencido de que, pelas mesmas razões, para que a gente compreenda o atual golpe em marcha no Brasil, a gente deve retroceder até pelo menos a eleição da Dilma, lá em outubro de 2010, para que cada fase dessa análise ganhe, assim, contornos conceituais. Eu tomo de inspiração aquela criativa nomenclatura criada pelo jornalista conservador Hélio Gaspari, quando ele nomeou as distintas fases da ditadura burgo-militar que decorreu do golpe de 1964. A ditadura envergonhada, enquanto ela não se assume como tal. A ditadura escancarada, que foi a sua fase mais brutal. A ditadura derrotada pelas eleições de 1974. A ditadura encurralada pela abertura política e, claro, a ditadura acabada pelo governo de transição do general Figueiredo entre 1978 e 1985. Eu chamo, no nosso caso, de golpe encapsulado, a primeira fase, o tempo decorrente entre a primeira eleição da Dilma e os movimentos que eclodiram em junho de 2013. A partir daí eu denomino de golpe edulcorado, que é o interstício temporal que pinta o golpe de cores falsamente benévolas da Revolução Colorida em curso no Brasil. Em 2016, com a derrubada da Dilma, num golpe sórdido, midiático, parlamentar, misógino, com o Supremo e com tudo, o impeachment toma contornos de um golpe legalizado. 2 anos depois, com a eleição ilegítima de um títere dos piores valores sociais imagináveis, os mais deletérios, um espantalho miliciano com cérebro de chimpanzé, representante das elites econômicas, a gente tem um golpe institucionalizado, em toda a sua plenitude. A vitória do Lula em 2022, não interrompeu esse golpe, apenas interpôs um obstáculo ao golpe em curso no Brasil. É certo que Lula venceu o maior e mais forte aparelhamento eleitoral da história. Bolsonaro montou uma estrutura para ganhar a eleição que envolvia inúmeras ações, inúmeras estratégias, muito dinheiro, muita interferência, muito lobby, de pastor evangélico à espionagem da ABIN, como a gente está acompanhando. Só que a vitória eleitoral da esquerda veio acompanhada de uma vitória política da direita. O golpe, portanto, meus caros, não foi interrompido. Ele apenas foi desviado do seu curso histórico. Aquele curso mais linear que vinha transcorrendo. Continua em curso, só que contornado. É o golpe contornado. As linhas desse contorno são tênues, por vezes apagadas, borradas, e só a organização da classe trabalhadora poderá pôr fim, definitivamente, nesse golpe em câmera lenta que nós estamos vivendo, possibilitando aí a sua reorganização da classe trabalhadora, promovendo o reascenso das massas autônomas, emancipadas, para elas mesmas decidirem os rumos da política econômica. Caso contrário, meus caros, nós mergulharemos num abismo sem fim, cuja perspectiva é imprevisível.